Ceticismo. É um tema que pouca gente fala e muita gente já tem uma aversão a essa expressão, mas isso é muito importante para formar o seu senso crítico e hoje a gente vai falar sobre isso. Aqui na V4 Company, se você acompanha, por exemplo, Verdade Nua e Crua, acompanha os nossos conteúdos, você percebe que a gente tem um viés muito cético, o que faz a gente ter a percepção que traz lá o Verdade Nua e Crua, até os pontos que a gente traz aqui no Look Ahead, ou tudo que faz a gente ter construído o que a gente tem construído, é a natureza do nosso ceticismo na nossa cabeça. Quando a gente contrata as pessoas aqui na V4, tenta buscar pessoas que são muito céticas, pessoas que não acreditam nas coisas apenas por uma primeira impressão. E infelizmente, a sociedade como um todo, em vários âmbitos, elas não são céticas. Elas acreditam facilmente no que os outros falam, sendo, obviamente, manipuladas pelos nossos gatilhos mentais, nossos vieses, nossa memória genética que nos influencia a acreditar na verdade que a sociedade impõe, né? Aquele lance da aprovação social, das provas sociais, ou seja, que se o povo está falando, eu estou acreditando. Mas você ser cético, você questionar tudo quando você vê, vai fazer você enxergar um mundo diferente da maioria e fazer você ter um senso crítico mais aguçado. Por exemplo, é muito popular atualmente se falar de fake news. Porque o que é a fake news? É o cara ler uma headline e acreditar que aquilo é uma verdade, né? Falaram que o candidato X é taxista, que o candidato B é ciclista. E o cara acredita porque viu isso. Mas o cara não vai a fundo, não vai lá ler o plano de governo, não vai lá ver as entrevistas completas sem estarem fora de contexto sobre um candidato, por exemplo, nesse âmbito da fake news. Isso é um problema na sociedade, porque a gente não cria um senso crítico. Tu chama o cara de taxista ou de ciclista, mas você nem sabe o que é ser um taxista ou um ciclista muitas vezes. E aí você acaba sendo só massa de manobra, né, que o pessoal na política fala, né? Você acaba acreditando facilmente nessa questão. E óbvio, a política está muito pop, é fácil de entender, mas no âmbito de negócio é a mesma coisa. A gente gravou um podcast com o Jordão, que ele fala muito bem, que tem vários caras que ele conversa e os caras não se acham líderes. O cara montou uma empresa com 100 funcionários, está há 20 anos no mercado, fatura 50 milhões por ano e o cara acha que não é líder porque um especialista em liderança disse que liderança é isso ou aquilo. E ele acredita que é isso ou aquilo. E ignora toda a experiência dele que ele provou na prática que o jeito que ele faz também é um jeito de liderar. Ele acha que existe uma verdade absoluta no que aquela outra pessoa está falando porque aquela pessoa é uma autoridade do ponto de vista social. Mas isso não necessariamente é uma verdade. Então é importante você se tornar uma pessoa cética e questionar as coisas. Toda vez que você se deparar com algo, cara, analise mais a fundo, cheque diferentes percepções sobre aquele assunto e isso vai formar um senso crítico. Eu tento fazer muito isso na vida, tento indicar pro pessoal aqui nos nossos OKRs, nos quarters, a gente fala, cara, qual é o teu objetivo de desenvolvimento técnico? Ah, tu quer se desenvolver em economia, tu quer sacar mais sobre economia, beleza, tu vai criar um plano de estudo, cara, e tu vai sacar tudo sobre economia, diferentes percepções, diferentes autores, para que tu consiga montar um senso crítico sobre economia, porque aquele assunto não é o que aquele único livro diz, não é o que aquele único autor diz. Você precisa ter diferentes pontos de vista, principalmente quando a gente está falando sobre o ser humano, que não é um ser exato, então tem diferentes teorias, diferentes percepções sobre o que envolve o ser humano, né? Quando não é uma ciência exata, né? Assim, uma ciência social que envolve o ser humano, que tem essas questões que ele varia de ser humano para ser humano. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você, para você construir um futuro melhor, enxergar na frente, você precisa, como a gente sempre fala aqui na V4 Company, desenvolver um senso crítico mais aguçado. E eu acredito que o ceticismo vai te ajudar a criar esse senso crítico mais aguçado, eu tenho feito isso na minha vida e tem ajudado para mim. Faz sentido para você? Você já é uma pessoa cética, você conseguiu dar um start aí na sua mente, um estralo na sua mente, você, porra, realmente, às vezes eu não sou tão cético, porque naturalmente você não é cético. Naturalmente o ser humano não é cético, ele tende a acreditar no que as pessoas falam, porque esse é uma memória genética que faz poupar energia. Quem estuda um pouco sobre essa questão sabe bem do que eu tô falando. Então lute contra isso e se torne uma pessoa mais cética. Faz sentido para você? Deixa o like aqui. Não gostou? Comenta aqui. Gostou? Comenta também. Dá o dislike, a gente quer entender a sua visão. Eu leio todos os comentários, quero conversar e discutir com você. Se você acha que o seu amigo, ele acredita nas coisas quando ele lê uma headline, acredita no primeiro ponto de vista, não vai a fundo, não chega a diferentes fontes, é facilmente manipulado e usado como massa de manobra, compartilha esse conteúdo com ele, vamos tornar a sociedade brasileira mais crítica.
Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o que a V4 Company pode fazer para a sua carreira, dá uma conferida na formação Cientista do Marketing Digital e venha ser parte do nosso negócio e se desenvolver como nós temos nos desenvolvidos ao longo desses últimos anos. Eu sou Dani Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.